Olá, hoje vamos mergulhar fundo nos conceitos centrais do texto Agora Versículos. A nossa ideia aqui é pegar nos seus grandes temas e transformá-los numa verdadeira jornada narrativa. Vamos explorar juntos a fé, a falha e, claro, o caminho para a redenção. Muito bem, vamos lá. Este é o nosso mapa para esta análise. Vamos seguir esta estrutura passo a passo, começando pelos alicerces da fé e indo até à possibilidade de uma restauração completa. Então, para começar, é preciso assentar as bases, certo? De acordo com a fonte, existem 3 pilares que sustentam uma relação ideal com Deus. Eles são, no fundo, a fundação de tudo o que vamos discutir a seguir. O primeiro pilar é a adoração. E olhem, o texto descreve isto não como um momento isolado, tipo ir a um culto, mas como uma atitude contínua, uma postura de reverência que acaba por redefinir a forma como se vive o dia a dia. A seguir, temos a gratidão. O ponto aqui é muito interessante. Não se trata apenas de agradecer quando as coisas correm bem, o que é fácil. É mais uma mudança deliberada de perspectiva, de procurar e encontrar a graça divina mesmo no meio dos desafios. E por fim, a obediência. A forma como é apresentada aqui é crucial. Não é sobre seguir um conjunto de regras de forma cega, mas sim um ato de confiança. É um compromisso que vem do coração e que mostra a fé em ação, na prática. Ok, com esta base bem estabelecida, a narrativa dá um passo em frente e entra num teste. Vamos ver como esta fé é realmente posta à prova através da história de um homem justo, um homem chamado Jó. Jó aparece aqui quase como um arquétipo da retidão. Estamos a falar de alguém cuja fé foi testada até ao limite absoluto, enfrentando perdas e um sofrimento que honestamente parecem incompreensíveis. E é exatamente aqui, no seu momento mais sombrio, no meio de toda aquela dor, que encontramos esta declaração. É uma demonstração absolutamente poderosa de sua convicção inabalável num Redentor. Impressionante. Agora, a narrativa vira completamente. Deixamos a retidão posta à prova para explorar o outro lado da moeda. O conflito universal que o texto apresenta, a realidade do pecado. E para que este conceito se torne mais palpável, o texto cria um contraste fortíssimo com Jó, o rei Davi. Alguém que, apesar da sua posição de grande honra, caiu numa transgressão gravíssima. Isto ilustra bem a vulnerabilidade humana. A força da resposta de Davi, quando é confrontado, está toda naquilo que ele não faz. Não há desculpas, não há justificações, é só uma confissão, pura, direta, assumindo total responsabilidade pela sua falha. E isto leva-nos, claro, ao ponto de viragem de toda esta jornada. A questão não é se a falha acontece, mas como se responde a ela. E a resposta que nos é proposta é o arrependimento. Para entendermos a importância do arrependimento, o texto leva-nos lá atrás, à história do Éden. E sugere que a nossa reação mais instintiva ao erro, desde o princípio, é fugir, é não querer enfrentar. As palavras de Adão aqui capturam na perfeição esse instinto primordial, não acham? O conhecimento do erro gera medo, e o medo leva ao esconderijo, a uma fuga da presença divina. E aqui está um contraste que é fundamental perceber. De um lado, o instinto humano de se esconder, movido pelo medo. Do outro, o chamado divino, que é exatamente o oposto, confessar, com humildade, para encontrar um caminho de volta. Este versículo muda completamente a perspectiva. Apresenta a confissão não como uma admissão de derrota, mas como a chave que abre a porta ao perdão. É uma mudança de paradigma. Ser honesto sobre a falha é o primeiro passo para a purificação. Mas, esperem, se a reação humana é esconder-se com medo do julgamento, isso levanta uma questão essencial, não é? Qual é a perspectiva de Deus nisto tudo? O que é que Ele pensa? A fonte faz esta pergunta diretamente para nos obrigar a confrontar uma suposição muito comum, a de que os pensamentos de Deus são de condenação e raiva, um espelho dos nossos próprios medos. E a resposta que o texto dá é uma refutação direta desse medo. As intenções declaradas não são de mal, de castigo, mas de paz, focadas em dar um futuro e uma esperança. Essa promessa de paz, essa promessa de um futuro desejado, abre então o caminho para o ato final desta nossa narrativa. A possibilidade muito real de restauração e de uma vida completamente nova. E é muito importante notar isto. O objetivo aqui não é só perdoar ou voltar ao ponto de partida, não. A promessa é de elevação. É de uma vida plena, que é descrita como abundante. E para se chegar a esta nova vida, o texto aponta para estes princípios que são chave. Transparência em vez de se esconder, comunhão em vez de isolamento e confiança. Confiança na defesa divina e na sua orientação. Portanto,
Ao juntarmos todas as peças, a resiliência incrível de Jó na provação e o arrependimento sincero de Davi após a queda, o texto desenha um arco completo, um caminho universal da experiência de fé, integridade, falha e, finalmente, redenção. E esta nossa análise termina, curiosamente, não com uma afirmação, mas com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa a de Jesus ao cego Bartimeu, transformando toda esta jornada teológica num convite. Um convite aberto à reflexão pessoal.